Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 17. Lucas capítulo 11, versículo de número 17. Amém. A palavra de Deus diz assim: mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma, o que está escrito aí? E a casa assolada contra si mesma, a casa dividida contra si mesma, ela cairá. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos entregando esse momento nas tuas mãos. Esse é um momento da sua palavra, e nós honramos a sua palavra. Clamamos a ti em nome de Jesus, fala conosco, traz a resposta, a direção. Usa, Senhor, minha vida, fazendo eu ser um canal, simplesmente um canal, a transmitir a tua palavra, e que o teu nome, somente o seu nome, seja glorificado. Oramos juntos como igreja e no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, o título que eu dei para essa mensagem dessa noite é o poder da família unida. O poder da família unida. O texto que nós acabamos de ler diz de que todo reino dividido contra si mesmo, esse reino não consegue prosperar. Toda casa que estiver separada e dividida, ela cairá. A verdade desse texto serve para a nossa família. Serve muito para a nossa família. Porque toda família que está dividida, ela é uma família que está fracassada. Toda casa e todo lar, onde tem o esposo e a esposa dividido, essa casa é fraca. Esse casamento é vulnerável. Os filhos, eles se tornam fracos para enfrentar as lutas, as demandas da vida, e tudo isso por causa de uma divisão. Uma casa onde tem o esposo e a esposa, os filhos, todos ali dentro dessa casa, divididos, ela é uma casa que certamente enfrenta seríssimos problemas. Eu conheço casais que têm tudo para prosperar e crescer, avançar financeiramente, subir de nível, é gente inteligente, gente trabalhadora, gente de fé, mas eles não conseguem crescer e avançar, prosperar muito, subir de nível. Eles estão limitados, chegaram aqui até um certo nível e não conseguem ultrapassar esse nível nunca. E eu consigo enxergar claramente que alguns casais que, apesar de serem pessoas inteligentes, trabalhadoras e de fé, não conseguirem ultrapassar certo nível de prosperidade, é porque dentro da própria casa eles são divididos. Dentro de casa eles não conseguem trabalhar em unidade de pensamento, não conseguem trabalhar em unidade de propósito, e aí se torna limitado o seu crescimento. São pessoas que elas chegaram, tem gente que até cresceu alguma coisa, chegou a algum nível, mas chegou somente até aqui, e ela não consegue ultrapassar mais. Às vezes dá uma melhoradinha um pouquinho, mas essa melhoradinha, porque a divisão faz logo a pessoa voltar para o estágio que estava antes.
E ela não rompe de nível. Por quê? Por causa da divisão de pensamento, de mentalidade, de coração dentro da própria casa. Uma família dividida, ela vive alguns problemas que são claros. Por exemplo, uma família dividida é uma família sem força. Se a família dividiu, ela não tem força para poder lutar com situações difíceis que fazem parte da caminhada. Então ela não consegue ter força para lutar contra uma crise financeira ou de desemprego. Ela está dividida, aí veio uma luta que é natural acontecer. Mas porque não tem unidade, ela fica sem força para reagir. Ela fica sem força para poder lutar, para vencer em luta e em batalha problemas, às vezes de enfermidade. Alguém adoeceu dentro de casa, e porque a família está dividida, ela não consegue ter energia, força para lutar contra uma doença. É quando o esposo e a esposa estão divididos e tem um problema na criação de filhos, eles não conseguem ter força para poder lutar e ajudar os filhos em alguns problemas que fazem parte da caminhada, porque estão divididos dentro de casa. E aí parece que a luta, ela se torna invencível, mas não é. É porque dentro da família tem divisão. Então vocês não têm força. Uma família que está dividida é uma família que se torna vulnerável aos ataques do inimigo. O diabo consegue atacar muito mais facilmente uma casa que ela está quebrada na unidade. Ele consegue atacar uma família se há ali separação dentro dela. Divisão do esposo com a esposa. Separação e brigas constantes por divergência de pensamento. O diabo ataca muito mais facilmente famílias assim. A família ficou vulnerável. E o diabo, ele vai atacando mais e mais vezes. Uma família dividida é uma família que não tem alegria. É uma família onde a tristeza se instala. Porque vamos falar a verdade, nós nascemos para poder andar e viver em família. Deus nos criou assim. Então, quando a família não está unida, a esposa vive triste, os filhos vivem triste, o marido vive triste. E o problema é quando caímos na mentira do diabo de ir levando, deixa a vida levar, vamos levando. Mas a divisão roubou a alegria de muitas casas. A separação roubou a alegria do relacionamento de muitos pais com seus filhos. Roubou a alegria de muitos maridos com as suas esposas. E aí esse casamento não tem mais a alegria que tinha antes, por causa da divisão. Uma família dividida é uma família que não prospera financeiramente. Conforme eu disse aqui no início, sempre que vocês estão para prosperar e subir de nível financeiramente, a divisão entra, a divergência de pensamento entra e vocês regridem financeiramente. A divisão entra e vocês perdem a prosperidade que com muito trabalho vocês conquistaram. Então olha como é que uma família dividida, ela é terrível, é ruim. E para que nós estejamos protegendo a nossa família desses problemas, para que nós estejamos protegendo a nossa família de estar dividida, nós precisamos vencer 5 inimigos principais. 5 principais inimigos da unidade na família. É isso que eu quero falar aqui essa noite. Se nós conseguirmos vencer esses 5 inimigos, nós protegemos com mais propriedade a nossa casa, o nosso lar, o nosso casamento e a vida dos nossos filhos. Que inimigos são esses, pastor?
Primeiro inimigo, a indiferença. A indiferença é um grande inimigo da unidade da família. A indiferença é quando se instala a frieza nos relacionamentos dentro de casa. A indiferença é quando ninguém mais se importa com ninguém. Cada um no seu canto, cada um vive a sua vida, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Eu não te perturbo, você não me perturba. Eu não te incomodo, você não me incomoda. E isso vai esfriando, e vai esfriando, e vai esfriando. E daqui a pouquinho o pensamento de todo mundo dentro de casa, que deveria de ser um pensamento unido de uma família, fica... Tanto faz. Mas vocês não estão juntos? Ah, tanto faz, para mim tanto faz como tanto fez. Essa indiferença, ela precisa ser muito mais, nós precisamos vigiar muito mais com relação a esse inimigo chamado diferença, em função das redes sociais hoje. Porque a frieza, ela vem entrando de maneira sutil. E nós vamos nos tornando indiferentes de maneira que nem percebemos. E cada um fica no seu canto. E cada um faz o que gosta. E cada um busca para aquilo que é próprio seu. E ninguém se preocupa um com o outro. Uma vez um casal veio aconselhar comigo. E eles falaram: pastor, nós não temos problema no casamento. Nós eles estavam para separar, o marido queria ir embora e ir para outro estado. E aí vieram pedir ajuda e eu falei: mas o que vocês têm passado nos últimos meses, nas últimas semanas? Deixa eu entender aqui. Vocês têm brigado por causa de quê? E aí ele respondeu: não, nós não brigamos. Nós não brigamos dentro de casa, a gente não tem briga. 15 anos casados. Nós temos 15 anos, mas a gente não briga. Falei: mas vocês não brigam, então querendo separar? Vocês não brigam e você está querendo mudar, sumir de casa e ir para outro estado? E eu fui tentar entender a história. E o que eu entendi é, de fato, eles não brigavam. Mas não brigavam porque eram completamente indiferentes um com o outro. Um não se importava com o outro. E talvez você esteja falando assim: ah, pastor, eu não brigo no meu casamento, não. Eu não brigo aqui dentro de casa, não tem problema de brigar. Mas se instalou a diferença, é tão perigoso quanto a briga. Se instalou a indiferença, para você tanto faz como tanto fez. Ah, ele quer ir, vai. Não quer ir, não vai. Quer comer, come. Não quer, não come. Quer ficar comigo, fica. Não quer, não fica. Quer sair, sai. Quer não sair, não sai. Para mim é indiferente. Isso é tão perigoso quanto um casal que discute e briga toda semana. A indiferença é um inimigo perigoso para a família. E nós precisamos trabalhar para vencer a indiferença. A segunda coisa que nós precisamos vencer, que é o inimigo da unidade da família, é a competição dentro de casa. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, se é da sua família, fala assim: em nome de Jesus, para de competir comigo. Fala para essa pessoa aí. Como assim, pastor? É uma coisa que acontece muito. É quando a casa, ela quebrou a unidade, porque o marido compete com a esposa e a esposa compete com o marido. E essa competição vem por várias situações. Tem competição que se instalou entre marido e mulher, e o motivo da competição é para poder ver quem é que bota mais dinheiro dentro de casa, ou quem gasta mais ou quem gasta menos. E aí virou uma competição: eu trabalho mais aqui. Aí o marido fala: eu que trabalho mais. Aí ele fala: mas você gasta muito. Ela fala: mas eu boto mais dinheiro também. E aí virou aquela competição. E um quer competir com o outro para ver quem vai ser o maior provedor dentro da casa.
Essa competição se instala também no que diz respeito a pais e filhos. Pasmem, queridos, mas eu já presenciei na minha trajetória ministerial mãe que competia com a filha. Porque a mãe queria manter a aparência de bonitinha, de garotinha, e a filha começou a crescer e começou a ficar bonitinha, corpinha, e a mãe ficava meio que enciumada porque a menina estava ficando mais bonitinha do que a mãe. E era uma loucura. Competição dentro de casa. Às vezes a competição se instala no que diz respeito à vida ministerial. Eu já vi situações onde a competição na vida ministerial é tão grande que quando um dentro de casa está bem, o outro se torna muito mal e está passando muito mal. Mas ele fica mal nos relacionamentos na igreja, mal com Deus, mal de se envolver com as coisas. Não é porque está com problema com ninguém, mas é porque o seu cônjuge está crescendo. Então ele fica mal para tentar contaminar o cônjuge e fazer o cônjuge descer. E isso nada mais é que competição. Porque quando essa pessoa aqui, ela está bem, crescendo mais do que esse daqui, aí fica tudo tranquilo. Ela vence os problemas da igreja, ela vence as dificuldades que tem com os irmãos, ela vence os desafios do ministério. É porque ela está crescendo mais. E aí não consegue entender, em todas essas situações, de que o casamento é um só. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde. Então é preciso trabalhar unido dentro de casa. E não entrar num espírito de competição. Normalmente, a competição ela pode se instalar também no que diz respeito à criação dos filhos. O marido e a mulher nunca podem permitir a criação dos filhos gerar divisão entre vocês. Porque se a criação dos filhos gerou divisão entre o marido e a mulher, isso enfraquece a criação e o ensinamento dos filhos. Isso acontece muito. Acontece os filhos, de uma maneira, talvez que já aprendeu, pegou a manha, de que o pai é que é o bom da história, a mãe é que é ruim. Então ele vai no pai, deixa por favor, pai, eu comprar isso, pai, deixa eu comprar. Aí o pai fala... Aliás, primeiro vai na mãe, deixa eu comprar. A mãe fala assim, não pode, agora não, só daqui a 3 meses, só no final do próximo mês, agora não. Aí já pegou que o pai é o bonzinho da história, estou falando pai porque eu estou aqui, aleluia. Aí vai no pai, por favor, deixa. A mãe já falou que não. Aí o pai, tá bom, eu deixo. Aí a mãe de lá grita, eu já falei que a gente não pode. A gente não pode agora. Aí o pai na frente dos filhos. Não, vamos dar um jeito. A gente deixa assim. Acabou, meu filho, perdeu a autoridade. A divisão entre vocês na criação dos filhos fez perder a autoridade, já era. E isso enfraquece a criação deles. Por mais que você não concorde, seu pai falou, sua mãe falou, está falado. Depois vocês conversam em particular, filho, minha filha, vamos fazer assim. Mas na criação ali, eu não posso deixar os meus filhos gerar competição entre eu e a minha esposa. Eu não posso. E é isso, o casal precisa proteger. Há um tempo atrás, eu estive ministrando no norte do país, e nós estávamos numa comunhão com pastores, mais os discípulos dos pastores, e ali comendo um bolo, salgadinho. O crente gosta muito de comer essas coisas, diga aleluia.
bolo de chocolate, coxinha. Quem gosta de coxinha, diga glória a Deus. Isso é uma loucura. Eu adoro quibe, gente. Tinha quibe também. E aí, que o Senhor tenha misericórdia na minha barriga. Naquela brincadeira, conversando e tal, um casal de discípulos do pastor tinha um menininho de 3 anos. E o menino começa a brincar dali, e puxa salgadinho daqui, e cai no chão e tal, e faz aquela que criança levada faz, né? Quem conhece criança levada fala ai, ai, ai. A mãe pegou o menino e falou assim: menino, não faz isso. Na hora que a mãe pegou o menino e não falou no menino, não faz isso na frente de todo mundo. O menino de 3 anos vira com a mão aberta na cara da mãe e dá. Tá! E a mãe ficou vermelha e falou: menino, não faz isso na mamãe. E ela saiu. E o pai saiu atrás. E eu falei com o pastor. Falei: puxa, que coisa chata, né? O pai deve estar dando um aperto ali. Não. Ele vai dar um aperto nela. Porque ai dela se falar alguma coisa com aquela criança. Ai dela. Falei: ah, pastor, chame o seu discípulo para conversar. E o que tem muito é isso. Será que o seu esposo não pode corrigir o seu filho? Se ele fizer uma coisa errada, dá um couro nele que você vai ficar brava, igual um siri na lata, irmã? Será, meu irmão, que a sua esposa não pode corrigir seu filho, se ele fizer uma coisa errada, que você vai vir igual um brutamontes para cima dela, dizendo que ela está errada por corrigir a criança? Não pode ter essa competição dentro de casa. Isso não pode acontecer. E eu vou aproveitar e abrir um parênteses aqui. Jamais permita uma criança, seja qual a idade que for, levantar a mão para o pai. Jamais permita. Não tem problema nenhum você botar a mãozinha da criança, vem aqui, ó, e dá. Não faça isso. Porque você não pode permitir, você está criando um monstro. E depois você vai pagar um preço alto por isso. Não permite isso. Quantos podem dizer amém? Amém? Nada de divisão dentro de casa, por causa de criação de filhos. Um sempre tem que apoiar o outro. Terceiro inimigo da família, da unidade na família, o individualismo. O individualismo é o que bate em nós quando nós queremos somente a satisfação nossa, a satisfação pessoal. O individualismo e a indiferença são bem parecidos. O individualismo é quando dentro de uma casa a pessoa fala assim: eu vou lutar pelo meu, você que luta o seu, eu oro para mim, você ora para você, eu resolvo os meus problemas, você resolve o outro. E cada um que... É claro que no que diz respeito à nossa salvação individual, mas nós precisamos de ajudar o outro quando nós estamos em momento de necessidade. Quantas e quantas vezes eu passando aperto, com crise, às vezes com alguma batalha espiritual na mente, falo: meu Deus do céu, eu estou sem força até para orar. Quantos aqui já ficaram assim, sem força para orar? E eu viro para minha esposa e eu falo para ela: minha filha, ora aqui comigo, ora por mim. Eu estou com uma batalha, com um nó aqui, parece que não sai nada. Eu falo: Valéria, ora comigo. Ela poderia dizer assim: cada um se vira, meu filho, vai orar você e eu oro aqui. Às vezes ela fala para mim: meu filho, ora comigo. Sim, eu oro. Então o individualismo é quando cada um pensa: não, cada um cuida do seu. Aqui em casa cada um se vira. Isso é perigoso. É o inimigo da família. É preciso estar todo mundo junto. Quinta-feira agora eu saí para ministrar. Fui para a região dos lagos, conforme eu disse, com as crianças e com a Valéria, para ministrar em algumas igrejas. E no meio do caminho, a gente estava saindo, a minha filha linda, Ana Beatriz, vira para mim e fala assim: pai, compra açaí para a gente.
E aí eu pensei assim, eu sempre falo para eles, né, quando pedem alguma coisa. E quando ela pediu açaí, eu perguntei, mas tá bom, vou pensar, você está merecendo? Ela tô. Aí os outros dois estavam dentro do carro, o Bruninho e a Esté. E eu perguntei, e o Bruninho está merecendo? E ela, tá, pai. E a Esté está merecendo? Tá sim, pai, está todo mundo merecendo. Nessa hora, né, tá todo mundo merecendo. E aí todo mundo ganhou açaí. A vida na família deve estar todo mundo um comprando o barulho do outro, porque todo mundo ganha o açaí do céu. Você está entendendo? Porque se vocês não lutam um pelo outro em família, se não brigam em família, vocês se tornam fracos, a casa se torna fraca e o inimigo ataca com mais propriedade. Então tem que todo mundo um defender o outro, um lutar pelo outro, um estar junto com o outro. Quantos podem dizer amém? Quarto inimigo da família, o materialismo. Fala, ai, ai, ai. Pastor, o que é esse inimigo materialismo? É aquilo que faz vocês brigarem toda semana por causa de dinheiro dentro de casa. E o pau quebra. E toda semana, todo início de mês, todo final de mês, tem maior confusão, maior brigaria. Brigaria não, né? Brigalhada. É isso mesmo? Fala para quem está do seu lado, não importa, para de brigar comigo, fala. Escute. Olhe para cá. É um grande inimigo o materialismo. E se nós não decidirmos aqui dentro que não vamos mais brigar por causa de dinheiro, nós vamos dar força para esse inimigo tomar a direção da nossa casa e trazer divisão para ela. Pastor, mas é uma loucura, porque no final do mês eu estou apertado e fica ali ela pedindo e as crianças pedindo e tal, e aí eu falo não e ela briga comigo. Alguém dentro de casa tem que decidir, cara, não vou brigar por causa de dinheiro. Então às vezes vem um nó aqui, quantos de vez em quando vem um nó aqui, você fala, mas eu decidi que eu não vou brigar. Vou te ensinar uma coisa. Posso te ensinar muito legal? Fala para o teu vizinho assim, depois passa. Fala para ele, depois passa. Na hora, vem um nó aqui. Mas você bebe uma água, vai brincar, canta um louvor, diz aleluia, depois passa. Amém? E eu preciso estar decidido, não vou brigar mais por causa de dinheiro. Pastor, mas eu estou certa, porque ele às vezes é muito assim, assado, assado, assado. E aí o marido fala, pastor, mas eu que estou certo, pastor, porque ela é muito assim, assado, 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 assado. Os dois estão certos. Os dois. O que precisa é, não vamos brigar. Vamos deixar a coisa aí rolando. Não vamos brigar. A questão do materialismo faz com que as famílias sejam divididas. Quando o pai ou a mãe pensa só em trabalhar e distanciou da família. E separou da família. Eu tive um tempo de muita reflexão para mim no ano 2017. Eu precisava de sair, trabalhar, e eu falei, opa, isso está perigoso para minha família. E eu precisei de ajustar muita coisa por causa da minha família e por causa da igreja. As coisas materiais não são mais importantes do que a nossa família. Quantos podem dizer amém? Eu já contei aqui a história de uma criança. Aliás, o pai ficou todo feliz porque estava numa luta danada para poder conseguir vender um carrinho que ele tinha colocado para vender. E ele colocou o carrinho, vendeu.
E depois da venda do seu carro concluída, ele chegou em casa, período de inverno, e ele chegou feliz da vida, comprou batata doce para poder assar a empim, acendeu uma fogueira, botou fogo na fogueira lá, e o dinheiro que ele recebeu do seu carro que ele vendeu, ele colocou na estante, guardado assim, embrulhou num pacotezinho de jornal, deixou ali guardadinho, e ele está lá na fogueira acendendo, botando fogo, e de repente ele saiu da fogueira para poder ir na cozinha, preparar uma batata, fazer alguma coisa para poder assar ali. E de repente, o seu filho de 3 anos, 4 anos, vai correndo na estante, vê que o fogo da fogueira estava abaixando. E você sabe que menino pequeno gosta de brincar com fogo. Quem é que gostava de brincar com fogo? Diga, ai, ai, ai. A minha mãe que conta, eu não sei se é verdade, mas ela disse que eu gostava tanto de brincar de fogo, que quando a minha irmã tinha 2 anos, eu botei fogo no cortinado dela, do berço. Para poder depois eu vim como bombeiro apagando. Mas aí o menino foi e olhou aquele fogo abaixando e olhou para a estante, o que ele viu? Um monte de jornal, o dinheiro todinho da venda do carro do pai, e ele pegou e foi lá na fogueira e ele tacou. E quando seu pai saiu da cozinha com a batata para poder assar, viu que o fogo da fogueira estava maior. Falou, menino, o que você colocou aí, menino? Ele falou, papai, eu vi que o fogo estava apagando e eu peguei aquele jornal que estava em cima da estante e joguei lá. E o pai pegou o menino, e ele bateu tanto na mão do menino, mas ele bateu tanto, e ele bateu tanto, e ele bateu tanto, que a mão do menino inchou e perdeu a circulação, e teve que ir para o hospital. E aquele menino de 3 anos, teve que amputar a mão. Ele teve que amputar a mão, porque o pai ficou tão irado por causa da perda do dinheiro, que a mão do seu filho valeu mais do que o dinheiro que ele ganhou no seu carro. Isso é a prova de que existem filhos que estão valendo menos do que dinheiro. Família está valendo menos do que dinheiro. Talvez não seja batendo na mão de um filho, mas ficando longe da sua casa, se distanciando. Você está quebrando a unidade, enfraquecendo o seu lar e a sua casa. Fala para o vizinho que está do seu lado, a sua família vale mais do que dinheiro. Quinto inimigo da família que nós precisamos vencer. Qual é o quinto inimigo, pastor? É a falta de transparência. Isso está quebrando a unidade em muitas casas, em muitos lares. A falta de transparência, ela acontece quando os filhos mentem e escondem as coisas para os pais. A falta de transparência acontece quando a esposa esconde as coisas do esposo. A falta de transparência acontece quando o esposo esconde as coisas da esposa. E aí sabe por que isso quebra a unidade na família? Porque na hora que isso que você está escondendo aparece e vem à tona, a briga é muito maior do que se você tivesse falado no início. A falta de transparência, ela é terrível para quebrar a unidade de uma casa. Porque se não houve a transparência quando deveria de ter acontecido, a transparência vai acontecer depois que a bomba estoura, depois que o negócio foi lançado no ventilador, a confiança quebra e a unidade vai junto, separa a família. Então, se nós queremos lutar contra os inimigos da família, nós precisamos aprender a ser transparente. Falar a verdade, não esconder. Esposo, não esconde nada da esposa. Esposa, não esconde nada do seu marido. Filhos, por mais que fizeram coisa errada, não esconda do pai. Pastor, eu tenho medo porque, puxa vida, foi errado o que eu fiz, vai trazer consequência. Escute, é verdade, vai trazer consequência.
Agora, a consequência de você contar no início nem se compara com o tamanho da consequência da hora que esse negócio estourar. Nem se compara. Então é melhor você pagar o preço do início, de contar e ser transparente no início, do que você esperar esse negócio aparecer, a bomba vai ser muito maior. E pode escrever o que eu estou acontecendo. Nada fica em oculto aos olhos de Deus. Nada, 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 nada. Uma hora aparece. Uma hora aparece. Então, se você não quer quebrar a unidade da sua família, seja transparente. Tem alguma coisa que está acontecendo de errado? Conta logo. Tem alguma coisa que está... Ah, pastor, mas... Puxa vida, vai ser complicado. Eu sei que vai. Mas é melhor ser complicado agora do que ser complicado depois. Faz um carinho no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: como eu estou amando você estar aqui essa noite. Olhe para mim. Você sabe como você avalia? Uma das coisas que você avalia se existe transparência dentro de casa é se a senha do seu computador e do seu celular todo mundo da sua casa tem acesso. Se você tem transparência dentro da sua casa, o seu celular, todo mundo da sua família tem que ter acesso a ele. O seu computador, todo mundo tem que ter acesso. Pastor, o meu celular... Meus filhos toda hora mexem no meu celular e eles sabem tudo que tem no meu celular. A minha esposa, o celular dela, nem senha não tem lá dentro de casa. Se eu quero transparência, eu não vou ficar escondendo o que tem ali dentro do meu celular. Isso protege a unidade da minha família. Isso protege a unidade da minha casa. O que eu devo fazer, pastor, para poder sempre vencer esses inimigos? Se eu quero vencer, quantos querem vencer esses inimigos? Digam aleluia. Digam glória a Deus. Se queremos vencer, a primeira coisa a fazer é abrir mão do orgulho, irmão. Porque é o orgulho que vai impedir você de fazer todas essas coisas que eu falei aqui. De colocar em ordem tudo isso que eu falei aqui. É o orgulho que vai travar você, vai assim, não vou, eu sou isso, eu penso assim e tal. É o orgulho. Porque é o orgulho que o inimigo utiliza como arma para poder manter as casas divididas. Se as casas estiverem divididas, as famílias estiverem divididas, ele entra com muito mais propriedade para cumprir o seu propósito: matar, roubar e destruir. Então não vou deixar o orgulho me vencer, nem a minha família. Se eu quero vencer os inimigos, eu preciso pedir perdão e perdoar, segundo eu ensinei e falamos no domingo passado. Quero manter a unidade na minha família, eu vou ter que perdoar. Irmão, escuta uma coisa, coça a sua cabeça e fala assim: ai, vamos ter que perdoar todo dia. Diga para o teu vizinho: todo dia. O Pedro virou para Jesus e perguntou: olha só, escuta só. Senhor, quando alguém fizer alguma coisa contra nós e tal, ele estava falando de inimigo. Era mais ou menos uma pergunta a respeito dos inimigos. Quantas vezes a gente deve perdoar esses caras? O que Jesus falou? 70 vezes 7. Se para perdoar inimigos 70 vezes 7, você imagina a família. Esse 70 vezes 7 é para cada dia. Então, se uma pessoa pecar contra você num dia, você vai lá e perdoa ela 70 vezes 7. No outro dia zerou a conta. Então é de novo 70 vezes 7. Então, quantas vezes que você tem que perdoar uma pessoa? Diga: todo dia. Diga: toda hora. Pastor, você não imagina o que a minha esposa apronta comigo. Pastor, minha esposa apronta demais. Eu sei, irmão, eu tenho uma esposa também, aleluia. O que a gente tem que fazer? Perdoar quantas vezes? Quantas vezes?
Então fala para quem está do seu lado: você vai ter que me aguentar 70 vezes 7, perdoando todo dia. Diga, perdoando todo dia. Aleluia! Pastor, mas às vezes vem umas coisas assim, pastor. Ai, eu parece que não vou aguentar. Aguenta sim, irmão. Aguenta. Pastor, mas ele é muito difícil. Pastor, meu marido é muito complicado. Pastor, ele é muito difícil. É mesmo, irmã? Quem foi que casou com ele? Foi você que escolheu? É? Então, aleluia. Chupa agora essa manga, minha filha. Chupa ela, aleluia. Diga, perdoando todo dia. Perdoando todo dia. Perdoando todo dia. Se eu quero manter a unidade na minha família, eu preciso estar disposto a vencer os sofismas. O que são sofismas? São pensamentos mentirosos com aparência de verdade. Parece que é verdade, mas é mentira. Então o diabo, para destruir a família, ele começa a lançar um monte de pensamento que parece verdade, mas é mentira aqui. E aí você fica com aquele monte de pensamento a respeito dos seus filhos, a respeito dos seus pais, a respeito do seu esposo, a respeito da sua esposa, e aqueles pensamentos ficam. E qualquer faísquinhazinha que acende, porque aquele pensamento acumulado aqui, você explode. E aí quebra a unidade da sua família. Então tem que trocar. O diabo está querendo colocar um monte de pensamento aqui maligno na minha cachola. Eu vou trocar, eu vou pensar coisa boa. Eu não vou permitir essas coisas ruins ficar vindo aqui. Esse pensamento doido de ciúme, eu não vou permitir. Esse pensamento de ficar desconfiando de um monte de coisa, eu não vou permitir. Quantos podem dizer aleluia? Normalmente, os pensamentos que o diabo coloca para destruir uma família, ele acontece muito nessa questão de ciúme dentro de casa. Às vezes, o ciúme acontece entre irmãos, porque o irmão fica pensando: ah, minha mãe dá mais atenção para o meu irmão, minha mãe dá mais atenção para minha irmã, tudo dá para ele. Não é, filho. Isso é uma coisa que o inimigo está colocando. Seu pai e a sua mãe amam você igual. Você pode dizer isso comigo? Aleluia, pai. Aleluia, mãe. Pastor, mas não é. Lá em casa é. Se não é, vai ter que acertar. E vencer todo o inimigo que está tentando destruir a unidade da sua família. E por último, para eu proteger a unidade da minha família, eu preciso orar e jejuar pela minha casa. Diga comigo, orar e jejuar pela minha casa. De novo, orar e jejuar pela minha casa. Minha irmã, você está passando uma luta violenta no seu casamento. E qual foi a última vez que você se colocou em consagração e jejum pelo seu casamento? Você já entrou em jejum e falou: eu vou consagrar a minha vida, Senhor. Eu vou jejuar pelo meu casamento. Jejuar para que os demônios que estão perturbando o meu casamento, atazanando a vida do meu esposo, eu vou jejuar. Ore e jejue pelos filhos, pai. Quando eu sinto que está vindo algum tipo de luta, de pressão do inimigo para atingir qualquer um da minha casa, sejam os meus filhos, seja a minha vida ou a vida da minha esposa, eu vou lá e começo a entrar em oração e jejum por isso. Ore e jejue pela sua família. Vocês estão passando uma luta financeira violenta na casa de vocês. E aí vocês começaram a jejuar por isso. Ore e jejue. Isso nos dá poder e autoridade para vencer o inimigo que quer quebrar a unidade da nossa casa. Eu quero que você fique de pé.
Eu vou concluir essa palavra lendo o Salmo de número 127. O que nós precisamos fazer para vencer o inimigo que quer quebrar a unidade da nossa família é aplicar a verdade do Salmo 127. E olha o que diz o Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É preciso que você comece a colocar a sua casa nas mãos do Senhor, esperando o manifestado poder do Senhor, e não tentar resolver da sua maneira, com a força do seu braço. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Lute para trazer a sua família para essa campanha. Você está tentando com tanta força sua um tempão e não consegue melhorar. Leva essa campanha 7 semanas pela sua família, irmão. 7 semanas para você lutar pela sua família, colocando ela diante do Senhor. É vir aqui domingo após domingo, 7 semanas para colocar diante do Senhor. Você não pode fazer isso. Pela sua família você não pode fazer isso. Lute e fale: eu não vou desistir, eu vou fazer essa campanha pela minha casa, eu vou fazer essa campanha pelo meu casamento, pela minha família. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque assim dá o Senhor aos seus amados enquanto eles dormem. Se você trabalhar e se esquecer do Senhor, isso vai ser inútil. Mas se você trouxer a sua família para o altar do Senhor, enquanto você está dormindo, Deus está providenciando provisão financeira para você. Deus está abrindo porta para o dia seguinte você fechar contrato, para você prosperar no seu trabalho, para você receber promoção. Coloca diante do Senhor tua família no altar do Senhor. Olha o que diz mais: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Os nossos filhos é a grande promessa de Deus para a nossa vida. Pai, mãe, ore pelos filhos, lute pelos filhos. Eles são a bênção, o galardão que Deus colocou nas nossas mãos. Eles são o prêmio que Deus colocou para nós. Filhos, vocês devem ser uma grande alegria e bênção para os seus pais. Deus te deu para o teu pai e para a tua mãe, para você ser uma bênção na vida deles. Diga para o teu pai e para a tua mãe hoje, filho, quando chegar em casa: pai, eu vou ser uma bênção. Mãe, eu vou ser uma bênção para o Senhor, porque Deus me colocou dentro dessa casa para ser uma bênção para vocês, pai e mãe. Diga isso, é isso que a Bíblia diz. Versículo 4: como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Eles não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Os filhos são tão bênção que os pais preparam ele para poder lançar na flecha. E quando lançam eles na flecha, eles prosperam e avançam mais do que os seus pais, e depois se tornam protetores e bênção para a vida de seus pais. Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Você, como pai, é um arqueiro. O arco não consegue chegar muito longe, mas a flecha, ela vai muito mais além do que o arco. É por isso que você, filho, que está aqui, precisa dizer: pai e mãe, eu preciso da tua bênção na minha vida, porque eu sei que vocês estão me lançando para poder eu ser grande, para eu ser mais abençoado ainda, chegar a conquistas maiores do que a de vocês, papai e mamãe. Os seus filhos vão chegar aonde você não podia chegar. Eles vão tão longe,
que eles vão se tornar um motivo de muita alegria para abençoar você, pai e mãe. Eu quero orar, e eu quero orar pelas famílias, para que elas estejam unidas. Por isso, se você está aqui com a sua esposa, se você está aqui com seu esposo e está aqui com seus filhos, eu quero que vocês venham de mão dadas, juntos, aqui na frente, no altar de Deus, para nós orarmos.